Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Escolha um. Essa daqui é a nossa aula de revisão da primeira lei da termodinâmica. Como eu comentei, né, não é o foco da disciplina, mas vai ser cobrado. E semana que vem eu posto daí a aula da segunda lei da termodinâmica, aula de revisão. Então vamos lá, vamos dar início à aula. Termodinâmica é a nossa ciência, né, que estuda a energia e a capacidade de causar alterações, né, como a energia pode ser entendida dessa forma. E aqui a gente tem o conceito de máquina térmica, né, que a gente vai ver bastante nessa disciplina. Então aqui eu tenho um reservatório a uma temperatura quente, essa máquina pega calor do reservatório a temperatura quente, rejeita a um reservatório frio, então tem que ter essa rejeição de calor, é muito importante isso. A máquina térmica ela não opera apenas com o reservatório a uma temperatura quente, sem essa rejeição, gerando trabalho. E aqui, né, eu tenho uma parcela desse calor é transformada em trabalho, convertida. E, né, ao lado a gente tem a máquina térmica primeiro modelo, do Heron de Alexandria. Aqui eu tenho um reservatório em cobre com água dentro, essa água evapora, vai para a esfera e nesses tubos em contracorrente esse vapor é ejetado, fazendo com que a esfera gire. Então tem uma produção de energia mecânica através de energia térmica, né? Um conceito que hoje em dia é básico para a gente, mas era um conceito complicado, né, na época de como converter de um para o outro. A gente precisou ter toda essa base de estudos para chegar onde a gente está. Então a gente tem essas leis primordiais da termodinâmica, a primeira lei, a segunda e a lei zero. A primeira lei, ela entende, ela demonstra essa equivalência de trabalho e transferência de calor. Max Planck diz que nada mais é do que a conservação da energia aplicada a fenômenos envolvendo a produção e absorção de calor. E a segunda lei da termodinâmica trabalha com a irreversibilidade inerente de todos os processos reais, né? Então ela dita qual é o caminho natural que os processos devem tomar. E a lei zero, ela diz respeito ao equilíbrio térmico, né? Vocês lembram disso? Que se o corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo B e o corpo B está em equilíbrio térmico com o corpo C, então A tem que estar em equilíbrio térmico com o corpo C. E cada uma dessas leis, ela traz consigo um conceito de propriedade. A gente vai ver o que é propriedade termodinâmica. Um conceito de propriedade novo. Então, a primeira lei trouxe a energia interna, a segunda lei trouxe entropia, e a terceira lei a gente pode dizer que ela está associada à temperatura, ao conceito de temperatura, né? Que é uma propriedade termodinâmica. Apesar de existir a primeira lei e a segunda lei, elas surgiram juntas. Elas tiveram que surgir simultaneamente para resolver esse conflito da teoria do calórico. O que isso diz? Era um conceito de que o calor era um fluido chamado calórico e que cada corpo continha esse calor, esse calórico, né? E qual é o conflito? Se eu pegar um corpo e atritar ele com um outro corpo, eu vou ter uma transferência de calor infinita, certo? Então, isso devido ao atrito, né? Eu vou estar aquecendo ali com atrito. Então, se esse corpo possuía um calórico, esse atrito ia ter que parar de transferir calor em algum ponto, quando o calórico do corpo tivesse acabado, se ele fosse um fluido, certo? Então, isso veio esse conflito. E ambas as leis surgiram para resolver isso no início da década de 1850, por Rankine, Clausius e Thomson, que é o famoso Lord Kelvin. Alguns conceitos fundamentais, né, que a gente vê na termodinâmica. Então a gente tem um sistema, que é o que a gente está estudando, pode ser uma massa ou uma região no espaço. E a gente tem uma separação entre o sistema e a vizinhança, que é dada pela fronteira, né? E aqui eu tenho a vizinhança, né, que é o que está ao entorno do meu sistema. Então eu tenho uma interação que pode ser em trabalho ou em calor, atravessando a fronteira desse sistema. Pode ser até posso ter uma transferência de massa também, dependendo do que eu estou analisando. Isso que a gente vai ver. Se eu tenho uma fronteira impermeável à massa, é dito como sistema fechado. Então eu estou analisando uma massa fixa, né? E quando a
fronteira permite a movimentação de massa, ele é dito como sistema aberto, ou que a gente bem comumente encontra na termodinâmica mecânica dos fluidos, um volume de controle ou um volume de controle que no entorno tem a sua superfície de controle. Então, a superfície a gente chama de superfície de controle, nesse caso. É bem comum encontrar, né, o termo volume de controle. Agora, sobre propriedades. Se eu tenho um dado instante no tempo e eu tenho um sistema termodinâmico, né, o estado termodinâmico dele pode ser determinado através das técnicas. Então a gente vai ver que as propriedades termodinâmicas elas não dependem do caminho do processo. Elas são medições instantâneas do meu sistema. Não dependem do histórico de eventos. E o processo é o que ocorre, é o termo utilizado para a mudança entre o seu estado inicial e final. Né? Então eu tenho estados termodinâmicos e o processo que vai levar de um estado ao outro estado. Então é importante assim, ter essa ideia de propriedade termodinâmica. Por exemplo, se eu tenho um sistema fechado, eu posso medir quais são as condições qual é o estado termodinâmico desse sistema, medindo, por exemplo, pressão e temperatura, que são propriedades termodinâmicas. Né? Se o sistema for saturado, daí eu tenho que medir também o título dele, né? Para ter exatamente as condições termodinâmicas dele. E aqui é a primeira lei para sistemas fechados. Essa equação vocês já estão bem familiarizados. E eu tenho que essa primeira lei ela divide o que é propriedade termodinâmica e o que é não propriedade termodinâmica. Aqui são iterações energéticas e aqui é a variação de energia, que são propriedades. Então, nessas interações eu tenho transferência de calor e transferência de trabalho. Né? Por que calor e trabalho não são propriedades? Porque eles dependem do processo, do caminho. Se eu jogar o trabalho para o outro lado, eu vou ter, no outro lado da equação, trabalho mais a variação de energia. Então, aqui eu tenho num lado, vamos fazer de uma forma qualitativa aqui, o meu calor, e ele tem que ser igual à variação mais o trabalho. Né? E aqui vamos dizer que eu fui do estado 1 para o estado 2, né? No tempo T1 e tempo T2, como está mostrando ali. Então, aqui eu tenho minha variação. De 1 para 2. E aqui o meu trabalho. Digamos que esse foi o caminho que eu tomei. Eu tive essa transferência de calor e essa transferência de trabalho para chegar de um estado para outro. Mas eu tenho inúmeras formas de chegar entre os estados 1 e 2, de fazer meu sistema ir entre esses dois estados. Eu posso, por exemplo, ter uma condição dessas, onde eu tenho um Q muito maior. As condições entre os estados são a mesma, porque eles são propriedades, né? Foi de 1 para o 2. E o meu trabalho. Né? Então aqui eu vejo que o meu calor e o meu trabalho, minha transferência de calor e transferência de trabalho, não são propriedades, dependem do caminho. Os estados são. Não dependem do caminho. A notação que a gente usa, né, a tradicional notação que dá sempre bastante dor de cabeça para saber o sinal que se usa é a notação de máquina térmica. Então, parem depois um pouco, dêem uma olhada nesse slide que eu postei no Moodle e vejam por que se usa essa notação, né? Calor menos trabalho igual a variação de energia do sistema. Bom. Conceito de ciclo a gente vai ver bastante no nosso curso, né? Porque a gente vai estar trabalhando com ciclos de refrigeração. No caso, aqui seria uma máquina térmica, o ciclo de refrigeração ia ser para o outro lado, mas o conceito de ciclo é o mesmo. Eu tenho um estado inicial e final iguais. Então eu não tenho aquela variação de energia no tempo, né? Então tem que o trabalho líquido que sai igual ao calor líquido que entra, ou o contrário. Né? Aqui está igual. Ah, não, aqui é porque eu botei em função do tempo, né? Sobre os mecanismos de transferência de calor, sobre a transferência de calor em si. Então, transferência de calor, a gente vai considerar que é o fenômeno que ocorre quando eu tenho o termo está errado, tá? Eu estou colocando só para ilustrar, mas seria uma força motriz, alguma coisa que está gerando essa transferência. Então, para eu ter a transferência de calor,
o que eu tenho que ter? Um ΔT, né? Essa variação de temperatura que vai estar gerando essa minha transferência de calor. A primeira lei, ela não distingue o que é trabalho e transferência de calor, pela primeira lei, né? Não vê como formas distintas. Agora, a segunda lei, sim. A segunda lei, ela vai deixar bem claro que a transferência de calor está associada a uma transferência de entalpia. De entropia, que está, depois eu tenho que arrumar no slide antes de mandar para vocês. Né? Então, eu tenho uma transferência de entropia. Poincaré, ele diz que a transferência de calor é a interação energética movida pela diferença de temperatura entre o sistema e sua vizinhança, sendo temperatura uma propriedade termodinâmica, que eu falei aqui. Então, eu consigo definir o que é transferência de calor se eu tiver a minha diferença de temperatura. Né? Então, tem fórmulas de transferência de calor de convecção, condução, de radiação, isso vocês já viram. E o trabalho é mais fácil de definir, porque a transferência de trabalho é o que não é transferência de calor. É o que sobrou. Né? Então, se não é transferência de calor, deve ser trabalho. Certo? Então, eu tenho várias formas. Né? Um pistão em ascensão, que gera aqui uma movimentação de fronteira, é o mais comum que a gente encontra em engenharia. Então, é bem comum encontrar isso aqui. Né? A variação do trabalho é a força menos F e o meu deslocamento aqui. Certo? É o mais comum. Mas eu também posso ter, por exemplo, um eixo em rotação dentro do fluido. Ele está gerando atrito, ele está gerando calor ali dentro, né? Pelo trabalho ali. Depois eu vou ter um aumento na temperatura pelo trabalho. Né? Isso porque daí eu tenho esse atrito devido às tensões, né? Tensões de cisalhamento. E o terceiro termo da equação da primeira lei para sistema fechado tem a variação de energia. Eu tenho várias formas de energia, né? Térmica, nuclear, química, de radiação, elétrica, mecânica. Então, eu tenho as formas macroscópicas e microscópicas. Macroscópicas têm uma relação com algum referencial externo. Então, a energia cinética potencial são macroscópicas. E microscópicas estão relacionadas à estrutura molecular do sistema. Né? Isso que a gente introduz aqui, né, nesse conceito de energia interna. É a soma de todas as formas microscópicas, não dependem do referencial externo. Certo? Então, isso aqui é uma propriedade termodinâmica, energia interna. E aqui é a equação da variação. Então, cada sistema eu vou ter que analisar com calma, ver o que eu levo em consideração, o que eu não levo, né? Outras formas, né? Se eu tenho iterações diferentes de formas macroscópicas, se não tem, eu posso ignorar isso aqui. Se a gravitacional não é desprezível, eu posso também cortar ela, né? Então, eu tenho a variação de energia, igual a variação da energia interna, mais as formas macroscópicas. A primeira lei para sistemas abertos, eu vou pedir para vocês depois pegar esse slide e fazer o desenvolvimento passo a passo com calma para conseguir entender. Mas o que eu tenho? Eu peguei um sistema fechado, eu estou desenvolvendo ela a partir do desenvolvimento que eu tive para sistemas fechados. Então, meu sistema fechado é a área rachurada, né? Porque ele tem uma massa fixa. E o meu sistema aberto é esse volume de controle aqui. Né? Então, eu vou pegar aquele desenvolvimento que eu tive para sistema fechado e vou trabalhar no tempo, né, de T para T mais ΔT com um sistema aberto. Aqui eu tenho essa quantidade de massa, que depois no instante intermediário, um pouco está aqui e um pouco saiu do sistema, e no instante final ela está toda aqui. Né? Então, esse é o desenvolvimento que a gente vai usar, o raciocínio que a gente vai usar. Aqui, daí vocês fazem o passo a passo e acompanhem no slide. Certo? É importante aqui o P, ΔV, está associado com o trabalho de deformação do sistema fechado. Certo? E no final, o que a gente faz é juntar o PV com bem comum, né? Juntar o PV com a energia interna. A gente tem aqui a primeira lei para sistema aberto com base na entalpia, esse termo aqui. Depois vocês vão ver com calma, né? Como é que se chega nisso. Vamos fazendo o desenvolvimento passo a passo. Aqui eu tenho o quê?
sistema fechado, né? E aqui eu tenho a movimentação de massa na fronteira, que entra, que sai. Então aqui com desenvolvimento para sistema aberto eu chego nisso. O resumo. Primeira lei da termodinâmica é essencialmente a expressão do princípio da conservação de energia, mas introduzindo conceitos de energia interna. A gente trabalha com trabalho e transferência de calor como formas equivalentes, né? A soma de todas as formas de energia no sistema é chamada de energia total, que tem a energia interna e as formas macroscópicas, né? Cinética, potencial e outras. A energia interna representa a energia molecular e de um sistema, né, que tem várias coisas que podem ter ali dentro, né? Sensível, latente, química, nuclear, essa propriedade associada. Próxima aula a gente vê uma revisãozinha sobre a segunda lei. E essas são as referências, né? Não é o curso não é de termodinâmica, mas esse livro Bejan é bem interessante de se acompanhar. E o Sengel. Um abraço e até a próxima.